Ei, líder, coloca uma coisa na sua cabeça: o banco não é seu amigo. Eu sei que é uma coisa meio óbvia, mas que às vezes o empresário esquece pela propaganda na TV. O banco, ele está do seu lado quando a situação da sua empresa vai bem. Quando sua empresa está com baixo risco para ele, ele vai estar do seu lado e vai querer te oferecer 10 mil produtos. É normal, o banco quer ter o lucro dele. Agora, o que acontece é que você, quando está em uma situação complicada no negócio, é que você percebe que não é o banco que vai te ajudar quando você não está bem. Porque o banco é o último a querer te dar a mão quando você não está bem financeiramente. Afinal de contas, você aumenta o risco dele não receber esse dinheiro. Então, existe um descompasso. Quando você mais precisa da ajuda do banco, é quando ele está menos disposto a te ajudar. Com isso, ou ele vai simplesmente nem te ajudar mesmo, te ignorar, ou ele vai te ajudar com condições péssimas para você, ou seja, colocando taxa de juros lá em cima para poder reduzir o risco dele, digamos assim, ou ganhar mais. Ele tem um prêmio maior pelo risco que ele está correndo. Tá? Então esse é o pensamento do banco, sempre o risco e o retorno. Se você está oferecendo muito risco, ele vai exigir muito retorno. Isso significa que ele vai te estrangular financeiramente no fim das contas. E o que aconteceu comigo, pessoal? Lá em 2015, como eu já comentei, a minha empresa perdeu 55% do faturamento de uma terça para uma quarta-feira por causa de uma discussão entre os sócios do meu maior cliente. Isso gerou um grande problema financeiro, que eu demorei mais de um ano para poder reorganizar as finanças do negócio. A gente chegou a ter mais de R$ 1 milhão em dívidas, tá? Chegou a ter um consultor que foi lá e falou: não, a empresa já era, não dá. Hoje eu tenho vontade de chamar esse consultor e falar: tá aí a empresa que você falou que não tinha mais jeito. Mas enfim, a situação era: juntou um monte de coisa, como geralmente acontece, né, pessoal? Quando o empresário sabe que quando vem uma coisa, vem no monte, não vem uma sozinha. Então, quando vem desafio, vem no balde. Nós perdemos esse maior cliente, nós tomamos o cano de um cliente em R$ 70 mil, que depois a gente conseguiu reaver judicialmente. Nós tomamos um cano de um cliente em quase R$ 200 mil, que esse a gente realmente perdeu, o cliente quebrou, que são aprendizados que eu falo sobre controle de inadimplência, mas que não é pauta desse vídeo. E além disso, a gente ainda teve um outro cliente também que não estava muito bem nas pernas. Então foi uma sequência, uma empresa que faturava ali, caiu para R$ 155 mil, né? Faturava 300 e pouco, caiu para R$ 155 mil de faturamento, com uma dívida grande, calotes e vários fornecedores para pagar, não tendo recebido do cliente. Uma coisa que eu tenho muito orgulho é de nunca, jamais ter dado cano, seja um fornecedor, seja no governo, seja em um funcionário. Então a gente sempre pagou tudo 100%, mesmo nessa pior situação que a gente passou. E o que acontece? O que eu aprendi ali? Que o banco não era meu amigo, ou seja, o banco que antes, quando a situação estava boa, estava ali oferecendo várias coisas, quando eu precisei nesse momento, e eu lembro exatamente que a gente precisava de R$ 70 mil para poder quitar alguns fornecedores ali que eram mais urgentes, porque eram de mão de obra, de parceiros de logística. A gente não conseguia, nós ficamos simplesmente mais de mês tentando fazer a liberação junto a um banco, a um grande banco, para poder liberar o dinheiro, esse empréstimo para a gente de R$ 70 mil, pessoal, lá em 2015. E isso ia fazer muita diferença para o fôlego, para gerar um caixa, para a gente poder dar um gás ali e passar por cima. O que foi o grande aprendizado então disso para mim? Além do banco não ser meu amigo, é que eu precisava fazer caixa, pessoal. Então, quando eu falo com vocês que a reserva de emergência, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, que o fundo de caixa ali, fazer caixa no negócio é fundamental, é porque eu vi na pele como que R$ 70 mil, que imagina, esse valor, ele já ia fazer uma grande diferença no nosso negócio e a gente não tinha isso em caixa. Então, se eu tivesse isso em caixa,
eu teria passado por aquela situação de uma forma muito melhor, porque é um dinheiro que eu precisava para o curtíssimo prazo. Isso fez com que eu criasse uma obsessão por caixa, tanto por controle financeiro, mas que é uma coisa que a gente já tinha um cuidado, mas principalmente por fazer caixa, ou seja, por não depender de financiamento de banco. Então eu queria que o banco virasse um prestador de serviço para fazer PIX, fazer DOC, fazer TED, mas não mais depender do banco para me emprestar dinheiro para poder injetar capital no meu fluxo de caixa. E a partir disso, pessoal, nós começamos na raça, tá? Então por isso que eu falo o que você deve fazer como ideal, mas também, se não der o ideal, o que você tem que fazer para poder começar. Então qual que é o ideal? O ideal é você fazer a reserva de todas as provisões, ou seja, você vai ter que pagar no final do ano o 13º. Então todo mês você já tirar esse valor da reserva, porque lá em novembro e dezembro você vai ter que desembolsar esse valor. E se você não tiver guardado esse valor, você não vai ter o dinheiro. Então você trazer para o mês a parcela que você precisa guardar para pagar o 13º no final do ano, seu contador vai te ajudar a calcular isso. É a mesma coisa para férias do seu colaborador. Você deve ainda ter também um pedacinho para rescisão, porque é uma saída financeira que é um pouco inesperada. Você tem ainda que fazer essa reserva para depreciação. O seu contador vai te mostrar, olhando na DRE, no demonstrativo de resultado, qual que é a depreciação dos seus ativos. Por quê, pessoal? Porque se você tem um computador, ele gera uma depreciação todo ano, né, e na DRE mensal também, e essa depreciação, se você não guardar esse dinheiro, daqui a pouco, quando esse bem estiver inutilizado, porque enfim, os bens vão desgastando, chega um momento que você precisa comprar um novo, se você não tiver feito a reserva dessa depreciação, você não vai ter esse dinheiro e aí pode ter um problema, tá? Você pode inclusive ir deixando seu negócio obsoleto, que acontece muito. Então, a ideia é você pegar com o seu contador, você aprender a olhar na DRE, essa depreciação. Por exemplo, seus equipamentos depreciam ao todo R$1.000 por mês, então são R$1.000 que idealmente você tem que ir ali colocando no seu CDB para poder, quando precisar renovar os seus ativos, você ter esse dinheiro. Então, idealmente, você vai fazer então a aplicação da provisão do 13º, das férias, um pedaço aí de rescisão e também a depreciação. Idealmente você ainda vai pegar um pedaço do lucro, que pode ser 10% a 25%, por exemplo, do lucro apurado, e também fazer a aplicação. Tá? Por quê? Porque isso aqui vai ser usado para flutuações de mercado, para problemas que toda empresa passa, para projetos, né, que surjam oportunidades no futuro. Então isso vai ser muito importante de você fazer. Então idealmente é esse o seu norte. Agora, hoje não consegue fazer tudo isso, começa de onde dá. Eu fiz isso, pessoal. Eu comecei reserva, eu tenho até um gráfico que uma hora eu vou mostrar para vocês, da nossa reserva começando ali, aí foi para zero, aí voltou, aí foi indo e nunca mais voltou para zero. Por quê? A gente começou na raça. Então, o que é começar na raça? Está apertado? Coloca R$100. R$100 por mês vai ser o início da sua reserva. Então, todo mês você vai pegar lá, você vai cadastrar no contas a pagar, porque a sua reserva, sua aplicação tem que ser um contas a pagar. Não pode ser aquela lógica de o que sobrar eu aplico. Tá? Essa reserva que você vai aplicar tem que ser um contas a pagar, como se fosse um compromisso realmente que você tem com o fornecedor. Então você vai cadastrar ali, vai lançando seu contas a pagar R$100 por mês, esse compromisso, todo mês você vai pegar R$100, de preferência em uma data que assim que você começa a receber de cliente, no início do mês você já vai pegar esses R$100, não deixa para o final e já vai aplicar no CDB. Então você vai começar assim sua reserva para ir criando esse hábito e aí idealmente aos poucos você vai caminhando para o mundo ideal. Tá, pessoal? Então lembra sempre que feito é melhor que perfeito. Começa agora e a reserva de emergência vai ser fundamental na sua pessoa física, na sua pessoa jurídica, porque o banco não é seu amigo. Se inscreva no canal e siga nossa página.